eu falar a informação sobre o Alan Franco. O São Paulo já vem conversando com o Alan Franco há algum tempo. O Alan Franco, lembrando, tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato a partir de julho e de sair do clube de graça. O problema da questão da renovação do Alan Franco, pelo que me falaram, não é nem a questão salarial, não é a questão de tempo de contrato, essas coisas estão andando, não estão acertadas, mas não estão longe de acharem um denominador comum. O problema da renovação do Alan Franco são as luvas. Por quê? As luvas, você precisa ter dinheiro para pagar as luvas. E o São Paulo não tem dinheiro. Dilui Então, no salário, deixa lá para a é, próxima gestão, vai diluindo no salário. o São Paulo costuma fazer isso mesmo, vai diluir no salário, mas precisa ter pelo menos o início, né? Aquela primeira parcela, aquela comissão que a gente sabe para quem vai fazer a negociação. Então, essa primeira parcela que está travando a negociação, principalmente por causa das luvas. O São Paulo tem conversas avançadas para comprar o Marcos Antônio e o Juan. Como vai fazer isso? Jogando o pagamento dos dois jogadores para 2026. E o São Paulo vai tentar fazer isso também com as luvas do Alan Franco. Mas alguma parte precisa ter agora. E aí, o que o meu amigo André Hernan falou no de primeira que eu participei antes, é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco e que vai pagar essa dívida agora para poder também dar andamento nessa renovação. Então, luvas e uma dívida anterior vem travando essa negociação com o Alan Franco, muito mais do que salário, muito mais do que outras coisas. Isso o São Paulo acredita que acerta. E muito por causa disso, o que me falaram é, para a gente renovar com o Alan Franco, a gente precisa ter dinheiro. Muito para pagar essa dívida e para pagar uma parte inicial das luvas. Então, esse é o cenário da renovação do Alan Franco, que não pode sair do São Paulo em hipótese alguma, né, Arnaldo? Não, aqui como é difícil fazer futebol sem dinheiro no atual estágio no Brasil, né? E o São Paulo está tentando fazer futebol em 2025 sem dinheiro. Mas muita gente não está entendendo o ano que o São Paulo está vivendo. Talvez a torcida organizada esteja entendendo. Porque o ano mais difícil da história do São Paulo é isso. Para renovar o Luca, você precisa ter dinheiro. Para manter o Marcos Antônio e o Juan, você precisa ter dinheiro. Para renovar o Alan Franco, você precisa ter dinheiro. Para trazer um substituto do Caleri, que não joga mais esse ano, você precisa ter dinheiro. Né? E o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem travas para dinheiro. E ele não está fazendo o que o Corinthians faz, o Santos faz. O empurra para frente tem limites, né? Pré-estabelecidos. Então, é uma temporada desafiadora, no mínimo. Renan, se quiser falar sobre o Alan Franco, e já aproveite e conte a sua história do dia. A gente já está estourando a live, mas não tem problema. Vai, o Renan conta a história dele. E sobre o Alan, ele merece esse sacrifício, porque, na minha opinião, é o jogador mais regular que o São Paulo tem há algum tempo, né? Então, seria importante a permanência dele. Eu acho que vai ser resolvido esse problema das luvas aí, para o pessoal entender que o jogador não é de graça. Ah, porque eu vou trazer ele dali sem ter que pagar o outro clube. Mas não vem de graça. Esse tal dessas luvas aí não é o de graça, entendeu? Aconteceu com o Ramos, aconteceu com outros, tá? E aí a conta fica alta depois. Mas o Alan tá aí muito bem inserido no time. É um jogador que eu adoro ver jogar e eu não perderia ele para um rival em hipótese nenhuma. Quem sabe deixaria de contratar o Juan, mas não perderia o Alan Franco. Mas, enfim, eu pensei numa história aqui, lembrando da minha Libertadores, e muito jovem, né? Eu cheguei um dia para treinar, numa segunda-feira, o Éder, Arnaldo, e a gente ia jogar contra o Palmeiras na quarta-feira, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, lá no Parque Antártica, né? O antigo Parque Antártica. E eu chego para treinar, e eu estava numa situação nessa época do ano, mais ou menos como o Negruti. Eu ia para todos os jogos no banco, mas não entrava nunca, não jogava nunca, não era titular nada. Eu estava mais ou menos nessa situação. Quando eu chego no vestiário, o Rogério olha para mim e fala assim, ó, você vai jogar quarta. Eu falei, como é que é? Você vai jogar quarta. Você vai ser titular quarta. Eu falei, mas como que você sabe? A gente conversou, eu, Paulo, a equipe técnica, a gente conversou. É o quê? A gente jogava com 3 zagueiros, certo? Mas o Palmeiras jogava só com um atacante, com o Washington, e jogava com 2 meias, o Marcinho e o Juninho Paulista.
Então a gente conversando, achou melhor tirar um zagueiro, colocar você para marcar um dos dois, e o Josué também marca um dos dois, dando uma liberdade para o Mineiro. Beleza, eu falei, não tô confiando. Mesmo o patrão falando tudo isso, será? Eu não tava jogando. É mais ou menos como o Zubeldia falar hoje pro Negruti. Negruti, você vai amanhã jogar um mata-mata como titular. Loucura, né? E foi de fato o que aconteceu já naquele treinamento. O Paulo me chamou, todo o treinamento de bola parada foi comigo no time titular e explicou essa mesma situação que o Rogério já havia me explicado. E a partir dali a minha história no São Paulo começa a mudar, porque eu jogo muito bem aquele jogo, alguns veículos, né? Tinha o tal do motorrádio, né? Na época, motorrádio. Isso, exato. Eu usei o rádio, eu dei pro meu tio. Várias rádios eu ganhei como o melhor jogador em campo, e daí na semana seguinte contra o Palmeiras no Morumbi, que para mim foi o mais difícil de todos, porque o Josué é expulso, estava 0-0 o jogo ainda. E daí depois a gente consegue, o Rogério faz de pênalti, o Cicinho faz no final de falta, mas assim, um bastidor de ali, um assunto interno mesmo, um negócio, porque surpreendeu muito o torcedor, inclusive um dos seguranças do São Paulo ontem falou para mim, Renan, aquele jogo contra o Palmeiras, você jogou demais, foi a mudança, não sei o quê, sabe? Segurança do São Paulo da nossa época ainda, né? Então é uma historinha de bastidor e de como o Rogério, ele também tinha uma participação efetiva, não que ele mandava no que o treinador fazia, mas ele sugeria e mostrava muitas vezes algumas coisas para os treinadores, e esse daí foi o patrão que me escalou, entre aspas, naquela oitava de Palmeiras. O Rogério já era técnico antes de ser técnico, né? Exato. Já tinha experiência, já começou. É isso Sempre aí, foi. legal. Gente, então vamos encerrar porque a gente já estourou a live. Obrigado a todo mundo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, galera.